Interpretação do Evangelho segundo Mateus, capítulo 11. O Evangelho redivivo. Aquele que não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Viemos ao mundo por força de um destino que nos impõe obrigações e deveres dos quais não podemos fugir sem consequências graves e perigosas. Tomar a sua cruz significa simplesmente aceitar o seu próprio destino e procurar cumpri-lo com coragem e resignação. Entretanto, o homem mundano é quase sempre um revoltado, especialmente quando o destino não o favorece e lhe apresenta dificuldades e sofrimentos, e então procura todos os meios de escapar de suas obrigações espirituais, dos seus deveres e dos seus compromissos de qualquer forma, sem nem mesmo medir consequências. A maioria só sabe queixar-se de todos e de tudo, procurando sempre culpar alguém pelo seu insucesso, pelos seus fracassos, sofrimentos e dores, sem nunca procurar compreender, sem nunca querer admitir que atrás de todos os acontecimentos está a ação fatal do seu próprio destino, forjado por suas próprias mãos. Sempre nos esquecemos de que, antes de tudo, temos obrigações e deveres que devemos aceitar de boa vontade e cumpri-los exatamente, sem o que complicaremos ainda mais as nossas condições futuras. As ambições, pretensões e vaidades, as fraquezas e negatividades procuram afastar-nos das obrigações e deveres. Pensamos às vezes que só temos direitos, até mesmo o direito de abandonar os deveres, e nos envolvemos em situações cada vez mais difíceis. Depois nos queixamos, nos revoltamos, sem admitir jamais que somos nós mesmos os únicos culpados da nossa infelicidade ou da nossa desgraça. Em geral, todas as nossas dificuldades e problemas se originam da nossa fuga das obrigações e deveres determinados pelo nosso destino, por forças das nossas necessidades espirituais. Não reconhecemos, não aceitamos, não queremos compreender as nossas necessidades superiores e por isso não queremos aceitar a nossa cruz e nos revoltamos. Empregamos nossa relativa liberdade, o nosso livre-arbítrio, contra as decisões do destino e acabamos por complicar as coisas de tal forma que já não sabemos nem mesmo como sair das embrulhadas que criamos. Para encontrar uma solução qualquer e escapar das responsabilidades que tememos, empregamos a astúcia e todas as armas da inteligência, todos os meios possíveis, mesmo os mais injustos e desumanos, para justificar-nos e salvar as aparências. Essa é, em geral, a maneira de agir do homem comum e a principal causa do seu fracasso espiritual. Não cumpre as determinações do destino e prepara condições ainda piores para o futuro. Não querer aceitar a sua própria cruz, os seus deveres e obrigações, e revoltar-se contra o seu próprio destino, procurar fugir à responsabilidade, é condenar-se espiritualmente. A realização espiritual exige, antes de tudo, que saibamos cumprir com paciência e determinação as obrigações e deveres impostos pelo destino. É a nossa dívida que há de ser saldada para que nos vejamos livres e desembaraçados para um trabalho superior. As determinações do destino foram traçadas no interesse exclusivo das nossas conveniências espirituais, das nossas necessidades superiores. E se ela nos parece uma restrição, é porque, na nossa atual situação, não nos esforçamos por ver a realidade que se oculta atrás de todos os acontecimentos. Dominados pelas ilusões e interesses mundanos e ocasionais, por fantasias e aparências que sustentamos a todo custo, não queremos reconhecer a realidade dos nossos deveres e obrigações e a absoluta necessidade de atendê-los. Para podermos seguir a Cristo, para despertarmos em nós a consciência espiritual, é preciso que aproveitemos integralmente a oportunidade que o destino nos oferece, reconhecendo e enfrentando com firmeza e determinação as suas sábias determinações. Assim tomaremos a nossa própria cruz
e poderemos seguir a Cristo no caminho da realização espiritual. O que acha a sua vida, perdê-la-á, mas o que perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. A vida humana é uma questão de consciência. A vida terrestre, a seidade ou consciência que empregamos neste mundo, despertada nos veículos físicos que usamos, não tem nenhuma segurança de continuidade. Depende essa consciência terrestre dos corpos físico e vital, que, como espelhos, refletem os impulsos do corpo de desejos. Esse reflexo é a consciência terrestre que experimentamos por um pouco de tempo. Com a morte, perdemos esses corpos, e com eles desaparece o reflexo, a consciência efêmera e relativa que usamos neste mundo. Guarda-se apenas um registro dessa vida passada, que o ego superior examina e suporta como uma lição prática que deve aprender e absorver. Terminada essa lição, não resta ao espírito senão a volta a uma nova encarnação, a uma nova vida terrestre, para formar nova consciência e experimentar nova oportunidade, e assim continuará, até que na sua consciência terrestre reconheça a necessidade de sacrificar esta vida, a consciência relativa e limitada, para a formação e despertamento de uma nova consciência, de uma nova vida espiritual. O despertar da vida espiritual, da consciência superior, exige o sacrifício da vida terrestre, isto é, do abandono definitivo de tudo que constitui o personalismo ilusório, dos egoísmos e pretensões pessoais, das vaidades e ambições que constituem o homem terrestre, a consciência mundana. Só nestas condições pode se formar o corpo espiritual, em que ambas as consciências, a terrestre e a espiritual, se juntam definitiva e permanentemente. Então já não haverá morte, e a saída final do corpo denso será o início de uma vida superior, em plena consciência. Também já não haverá necessidade de reencarnação neste mundo, salvo para alguma missão especial, espontaneamente aceita, no interesse exclusivo da evolução da humanidade. Convém notar que a consciência terrestre é algo ainda imperfeito e incompleto. Como tudo neste mundo, a consciência que empregamos aqui também é relativa. Estamos presos a 5 sentidos limitados. É só através deles que podemos ver e sentir o mundo. Estamos adormecidos para toda a realidade que está presente, mas escapa aos sentidos materiais que empregamos. Acima de tudo, o que podemos perceber, há um mundo de realidades que nos rodeiam, que estão dentro de nós, mas das quais não percebemos nada. A consciência relativa que empregamos não é mais do que uma continuação do sonho, um sonho acordado. Pois todos os profetas e a lei até João profetizaram, e se quereis recebê-lo, ele mesmo é Elias que havia de vir. Elias foi um dos mais notáveis e corajosos profetas do povo judeu, e sua história é contada no capítulo dos Reis da Bíblia. Acreditava o povo judeu que Elias não morrera, mas fora arrebatado ao céu, e que voltaria no fim dos tempos para preparar o caminho ao Messias. Nessa extraordinária passagem, Cristo declara simples e claramente que João Batista era Elias que devia vir. Como os evangelhos declaram que João Batista havia nascido de Isabel, parente de Maria, mãe de Jesus, conclui-se que Elias voltou pelo caminho normal da reencarnação. João Batista foi positivamente Elias reencarnado. A profecia da volta de Elias realizou-se de fato na pessoa de João Batista. Por aí pode-se verificar sem dúvidas e sofismas que Cristo estava perfeitamente a par da lei da reencarnação que os evangelhos confirmam. Esse tem sido um dos trechos mais discutidos e torcidos dos evangelhos pela ignorância religiosa dos nossos tempos, que não pode compreender e admitir a reencarnação,
que procura ridicularizar e taxar de superstição de povos ignorantes do Oriente. Todos os argumentos e sofismas têm sido empregados para encobrir a realidade meridiana, mas a verdade não se encobre por muito tempo e um dia volta a brilhar como o sol depois que as nuvens se desfazem. Os primeiros cristãos reconheceram bem a lei de reencarnação e a ensinaram nos seus ensinos reservados. Foi esse conhecimento que os fez tão corajosos e resistentes, mesmo diante dos maiores sofrimentos. O que tem ouvidos, ouça. Aquele que vos recebe, a mim me recebe, e aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. No caminho espiritual, o primeiro passo importante é saber receber o ensino de um instrutor. Não se chega ao entendimento que permite a realização sem uma escola, um instrutor, um mestre, um guia, que também pode ser um livro. Neste sentido, o Novo Testamento, os Evangelhos, podem ser considerados como uma escola e um mestre, porque nos apresentam as próprias bases da evolução e os mistérios da realização espiritual da forma mais admirável. Não obstante, para a maioria não bastaria os evangelhos, porque não poderia entendê-los sem as explicações e indicações de um instrutor habilitado e autorizado. O mais difícil no início é saber como receber a palavra de um mestre ou instrutor. Saber ouvir e considerar os ensinos externos de um instrutor é o primeiro passo, e sem esse primeiro passo, a que nos obriga a nossa própria condição terrestre, não se chega ao entendimento, que é o segundo passo. Depois já não é necessário nenhum ensino externo, porque o entendimento se dissolverá gradativamente e conduzirá o aspirante à realização e à consciência espiritual, ao seu próprio Cristo interno, com o qual se unirá e se identificará definitivamente. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Cristo não se enganou quando fez essa estranha declaração. Em realidade, ele tem sido e sempre foi uma pedra de tropeço para todo homem, para a consciência relativa, para o homem adormecido, que sonha um mundo de fantasia em que o cristianismo se apresenta como algo desagradável e indesejável. O cristianismo é um método para ajudar e despertar o homem do seu sonho fantástico, mas o homem não quer ser despertado, revolta-se instintivamente e odeia tudo que pode arrancá-lo do seu sonho de morte. É por isso que o verdadeiro cristianismo é odiado pelos homens que dormem, como os criminosos odeiam as leis sociais que os condenam. Feliz, bem-aventurado, diz o Evangelho, é o homem capaz de perceber o valor dos ensinos do cristianismo, que pode recebê-lo sem revoltar-se e escandalizar-se, que não encontra nele motivo de tropeço. Só as almas avançadas ou purificadas pelo amor poderão fazê-lo, e nesse ponto não podemos nos iludir. Mesmo daqueles que se julgam sábios e inteligentes neste mundo, os ensinos do legítimo cristianismo constituirão motivo de tropeço e de escândalo, e isso tem sido visto desde o início da era cristã. Cristo e o cristianismo sempre foram uma pedra de tropeço à mentalidade de todo o homem mundano, motivo de escândalos, de desarmonias, de discórdias, de revoltas e de confusões. O mundo seria muito mais feliz sem os evangelhos, sem os ensinos de Cristo, sem sua palavra e sem seu exemplo, porque seria então completamente inconsciente da sua própria condição de decadência espiritual, da sua loucura e da sua desgraça. A mentalidade mundana tem nos evangelhos e em Cristo espelhos que refletem a sua própria imagem grotesca e desfigurada, falsa e irresponsável. Os evangelhos amarguram uma consciência relativa do homem comum, que se sente chocado e infeliz diante das suas afirmações e dos seus ensinos. No fundo da consciência de todo homem há o reconhecimento, embora abafado e oculto, de que, acompanhando as normas da mentalidade comum,
entregando-se ao egoísmo e às perversões, está traindo sua própria natureza superior para abafar e disfarçar este sentimento interior que o torna infeliz e inseguro. Cria um mundo de sofismas, de opiniões falseadas, de teorias especulativas e muito próprias, com que pretende justificar-se perante a si mesmo e aos seus semelhantes. Trabalho inútil, porque nesse jogo cada um só se preocupa consigo mesmo. A grande tragédia do homem comum é que está sempre absolutamente convencido de que tem razão. Todos sonham que vivem uma realidade e estão convencidos de que as fantasias e loucuras do seu sonho são a única coisa que merecem consideração. Mas neste mundo de fantasias intelectuais, de teorias e interesses pessoais, de sofismas e ilusões, não cabe a palavra de realidade do cristianismo, que se ergue como pedra de tropeço. Vem daí a revolta e o escândalo da mentalidade mundana ante os legítimos ensinos cristãos, que se nega a aceitar e admitir. Pode-se afirmar sem medo de errar que os maiores esforços da mentalidade mundana têm sido dirigidos no sentido de desacreditar, de anular e eliminar os verdadeiros ensinos de Cristo, que têm sido deturpados, torcidos, alterados e tão sofismados e absolutamente interpretados que se desvalorizam perante a massa da humanidade que se diz cristã. Não obstante os milhões de Bíblias e de Novos Testamentos que se vendem hoje e que servem de alto negócio a ricas empresas publicadoras para aumentar suas fortunas, não obstante também a atividade missionária de centenas de seitas religiosas que ensinam o cristianismo a seu modo, o mundo cristão continua mais descrente do que nunca e mais aferrado aos seus loucos e interesseiros sonhos materiais. O cristianismo popular das nossas massas humanas é apenas uma sombra, uma paródia do verdadeiro cristianismo. Estava reservado no século XX o ressurgimento dos legítimos ensinos cristãos. Estamos no final de uma época, num período de transformações profundas, de renovações. Coube à Ordem Rosa Cruz a missão de preparar a mentalidade do nosso mundo ocidental para a compreensão dos princípios básicos do verdadeiro cristianismo, que servirão de alicerces à religião universal do futuro. O reino dos céus é tomado à força, e os que se esforçam são os que o conquistam. No estado em que nos encontramos, a realização espiritual exige um esforço excepcional e uma coragem a toda prova. O cristianismo prático é uma luta terrível e permanente em duas frentes, a interna e a externa. Temos que empregar todas as nossas capacidades no domínio da nossa natureza interna, ao mesmo tempo que nos protegemos dos ataques da mentalidade mundana, sempre procurando desviar e dividir as nossas forças para arruinar os nossos esforços e impedir a nossa vitória. Como um animal astucioso e forte, a natureza inferior do homem não se sujeita senão à força e não reconhece outro argumento, ainda mais porque se sente apoiada por todas as forças da mentalidade egoísta, astuciosa e materialista que governa o mundo. A conquista interna é uma série de violências contra si mesmo, que, no entanto, há de ser levada a efeito com entendimento e extrema prudência. Trata-se de uma luta que tanto pode levar à vitória como à derrota e à ruína. Temos de lutar contra uma hoste aguerrida, violenta, astuciosa, que não considera coisa alguma e que empregará todas as armas para manter o seu domínio interno e não se entregará senão quando estiver arrasada. Temos de lutar contra o egoísmo em todos os seus aspectos. O egoísmo material, o egoísmo sentimental, o egoísmo intelectual, o egoísmo religioso e até o amor egoísta. Temos de lutar contra a imaginação fantasista e desorientada, contra as suas criações ilusórias e absurdas. Temos de lutar contra a massa de elementos psíquicos criados em nossa ignorância e materialismo. Temos de lutar contra os nossos maus hábitos, contra os nossos vícios, contra as nossas fraquezas. E, compreenda-se bem,
É nessa luta que se expande a consciência gradativamente. Tudo o que temos hoje de consciência dependeu das lutas anteriores para a conquista da nossa natureza interna. O preço da consciência é a luta contra a natureza inferior. Não há outro meio dela expandir-se. O método de realização espiritual permite alcançar uma vida terrestre, a expansão de consciência, que somente em muitas vidas se conseguiria com as experiências que se obtém no desenvolvimento comum. É possível alcançar a vitória definitiva com um esforço total e inteligente. Mas para isso é preciso estar disposto à luta, com absoluta determinação, como um guerreiro que sai para a conquista de um reino, mas sabe que uma vez iniciada a luta, não poderá mais voltar atrás. Mesmo que a morte o surpreenda na luta, a vitória está assegurada, porque o reino que ele procura conquistar não é deste mundo, é o reino dos céus em seu próprio interior, e que a morte, como última aliada e companheira, lhe abrirá as portas quando soar a hora da libertação. O que vale nessa luta não é uma vitória imediata, que aliás nunca alcançamos completamente neste mundo, mas a firmeza, a confiança e a determinação com que continuamos lutando. Não será a derrota total das forças inferiores que nos dará a vitória, mas a luta paciente e contínua, que conquista o terreno passo a passo, com firmeza e segurança. Que ninguém se engane, julgando que poderá conquistar sobre a sua natureza inferior uma vitória rápida e espetacular. Às vezes a vitória parece fácil, demasiado fácil. Parece que não há oposição, e o guerreiro imprudente vai se internando demasiadamente em território inimigo e acaba por ver-se envolvido completamente, sem meios de voltar à sua base e reabastecer-se. As derrotas são sempre perigosas, porque nos escravizam ainda mais aos nossos vencedores, que com isso se tornam mais fortes e mais exigentes. Se na conquista do reino interno temos de empregar a força e até a violência, a luta exterior deve processar-se de forma absolutamente diferente. Na nossa luta contra a oposição, a antipatia, a incompreensão, as críticas dos nossos semelhantes, só podemos empregar as armas do amor, da tolerância e do perdão. Toda reação forte e violenta contra os nossos semelhantes só poderá prejudicar a situação, aumentando as dificuldades e arruinando, talvez, todos os nossos esforços. Não nos convém absolutamente provocar questões e perturbar o ambiente em que vivemos, mesmo que ele se mostre contrário e faça oposição. Com os nossos semelhantes, só nos resta ter a mais absoluta paciência e tolerância. Se deixarmos falar demais, de pretender convencer os outros, se deixarmos que eles vivam a sua vida e sigam o seu destino com liberdade, então eles também, depois de algum tempo, se convencerão que devem nos deixar em paz. Com os nossos semelhantes, só há uma atitude legítima: amá-los como irmãos e ajudá-los em tudo o que pudermos, sem levar em conta a sua malícia, a sua incompreensão e a sua crítica. Graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Mais uma vez declara Cristo que o entendimento espiritual é revelado aos que sabem tornar-se pequenos. O saber intelectual deste mundo, o conhecimento que tanto enche o homem de orgulho e de vaidade, que o faz julgar-se sábio e entendido, que o faz julgar-se grande e importante, é ao mesmo tempo o mais terrível obstáculo ao desenvolvimento espiritual e à expansão da consciência. O perigo não está no conhecimento das coisas humanas, mas nos sentimentos que se despertam no homem por causa delas. Por ter obtido algum conhecimento, por ter aprendido muitas coisas e conseguido uma grande cultura intelectual, julga-se o homem superior. Deixa-se dominar pelo orgulho que aumenta absolutamente o seu personalismo e o seu egoísmo. Os sábios deste mundo estão, em geral, tão satisfeitos com a sua sabedoria, tão exaltados com a sua superioridade diante da ignorância dos outros,
tão preocupados com a defesa das suas posições, do seu prestígio, dos seus interesses pessoais, que não poderia nem mesmo levar a sério a questão espiritual. Depois, tratar desse assunto poderia talvez prejudicar-lhes o prestígio perante o poderoso mundo intelectual e a opinião mundana, que eles temem e respeitam acima de tudo. A sabedoria mundana, o intelectualismo materialista e o orgulho dos nossos tempos cria no homem uma mentalidade profundamente egoísta e pretensiosa. Em tal estado de alma, o despertar da consciência espiritual torna-se impossível. Tornar-se pequeno é despir-se desse personalismo, desse eu artificial com que o homem se identifica e se ilude. É abandonar o orgulho intelectual e as falsas pretensões, é reconhecer que, afinal, por maior que seja o conhecimento das coisas deste mundo, com eles não chegaremos nunca a resolver os nossos verdadeiros problemas internos e espirituais. Poderemos conhecer a todo mundo e não conhecemos a nós mesmos. Com a sabedoria do mundo, poderemos ser grandes neste mundo e diante dos homens conquistaremos honrarias e glórias, poder e fortuna talvez, mas tudo isso se converterá em nada com o tempo. A revelação espiritual, o desdobramento de consciência, que abre ao homem o entendimento espiritual e o liberta das ilusões e fantasias deste mundo material, vem aquele que procura tornar-se pequeno, que despe do personalismo cego, que se livra do orgulho intelectual, que deixa de lado as pretensões vaidosas e inúteis. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. A direção espiritual da humanidade está entregue a 3 exaltados seres, conhecidos na terminologia cristã popular como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Até a vinda de Cristo, o Filho, a evolução era dirigida pelo Espírito Santo, ou Jeová, que dividiu a massa humana em tribos, raças e nações, dando-lhes religiões e leis que deviam preparar-lhes a natureza emocional. Com a vinda de Cristo, a direção evolutiva foi entregue pelo Pai, e desde essa época, as condições do mundo e da mentalidade humana foram se modificando rapidamente. Nesses 2000 anos, sob a direção de Cristo, a marcha evolutiva se processa a passos rápidos, e as transformações e mudanças são tão profundas e evidentes que vêm causando apreensões e perplexidade à mentalidade mundana, que agora já não se sente segura e firme em coisa alguma. Com a atuação direta de Cristo sobre os destinos da humanidade, com o seu poderoso e irreprimível impulso, atravessa o mundo atual um período de transformações radicais, e o seu maior trabalho se realiza no campo intelectual, da inteligência e da consciência, em que o homem atual mais avançado do Ocidente assenta sua maior base de expressão. É preciso considerar que, por mais incrível e desconhecido que seja, há um governo superior do mundo e da humanidade, ao qual nada do que acontece pode passar despercebido. A humanidade e o mundo não estão abandonados a si mesmos, aos seus azares, como julga o homem comum. Embora esse governo superior não se apresente ao mundo e não force as coisas, nunca deixa de estar presente e de encaminhar os acontecimentos de acordo com os interesses superiores da humanidade. Embora os homens julguem que são eles que dirigem as coisas, em realidade, elas se desenrolam de acordo com os planos traçados pelo governo superior, e disso qualquer observador cuidadoso poderá convencer-se, examinando atentamente a história do mundo. É bem verdade o ditado: o homem põe e Deus dispõe. Desde a vinda de Cristo, a marcha da nossa evolução espiritual está entregue em suas mãos, e Ele dirige tudo, com absoluta segurança. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Só o Espírito dentro do homem conhece a Deus, porque é de origem divina e está ligado à sua fonte. A revelação espiritual só pode ser alcançada pelo homem através do seu próprio espírito. O conhecimento de Deus e da vida espiritual
depende do espírito dentro do homem. Ele pode realmente abrir-lhe as portas do entendimento, despertar-lhe a consciência superior e libertá-lo das ilusões terrestres. Descobrir o seu próprio espírito interior, esse tesouro espiritual que é sua própria origem, pelo qual foi criado e do qual depende toda a sua garantia e do seu futuro, é o magno trabalho de todo aspirante. Vinde a mim todos os que andais em trabalhos e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Estamos presos a um destino certo e necessário, às consequências dos nossos atos anteriores, dos nossos erros, da nossa ignorância, das nossas fraquezas humanas. A vida terrestre tornou-se um trabalho pesado, um fardo miserável que o homem carrega sobre os ombros, sem jamais dar-lhe descanso. A incerteza, as dúvidas, as preocupações, as desconfianças, o medo, a insegurança e, por fim, o espectro da morte roubam-lhe a paz interna e não lhe dão nunca um momento de repouso. Não há paz em sua alma. As lutas desesperadas para garantir a vida terrestre enchem-no de ansiedades, de preocupações, de desgostos que jamais terminam. Os poucos momentos de descanso exterior aparente não lhe aproveitam realmente, porque em sua mente e em sua alma não há paz, nem mesmo o seu sono é um repouso completo, porque os registros subconscientes continuam a perturbar-lhe a alma. O homem comum é uma vítima de si mesmo, e a vida humana um processo de autodestruição contínua. A desgraça, o materialismo, o negativismo, o pessimismo e o medo tornam a vida humana um fardo terrivelmente pesado, do qual o homem procura fugir pela porta das ilusões, da imaginação, da fantasia, dos prazeres loucos, da sensualidade, dos vícios. De todas as formas possíveis, procura amortecer a própria consciência, para não ver e não sentir a realidade da sua situação de absoluta insegurança, e também para encobrir e disfarçar a sua nulidade interna. Para sentir-se alguém, tem de rodear-se de fantasias, de aparências, que ao menos dão-lhe a sensação de julgar-se importante, de ser alguma coisa. Para compensar e disfarçar a sua pobreza de alma, a sua nulidade espiritual, procura conquistar a ferro e a fogo uma fortuna terrestre, a fama, o poder, para sentir-se depois mais sobrecarregado, mais desiludido e infeliz do que nunca. Pouco importa que se encha de ilusões, de fantasia e artifícios para desviar a mente da realidade. Tudo isso passa mais rapidamente do que se espera, e em breve só a realidade permanece. Nessas condições, só há um meio de aliviar-se dessa carga: expandir a própria consciência, conquistar o entendimento espiritual, aproximar-se do seu próprio espírito. Não há outro meio. Só o Cristo interno, a consciência espiritual, que permite o entendimento das razões superiores da existência, traz à alma humana a verdadeira paz, o alívio, o equilíbrio, a orientação e a segurança. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Com entendimento espiritual, torna-se o homem manso e humilde de coração, manso porque aceita calmamente e sem revolta as determinações do destino. Já não se ilude com vaidades e orgulhos mundanos. Já não tem pretensões, não exige nem força as coisas. Torna-se paciente, calmo e tolerante. É humilde porque reconhece sua verdadeira situação e não pretende ser mais do que realmente é. Não procura ostentar uma capa de aparências, um personalismo tolo e pretensioso. Tomar o jugo de Cristo é libertar-se da escravidão do mundo, pesada, opressiva e desgraçada, que acaba por aniquilar. Quanto mais se entrega ao mundo, mais se subordina e se escraviza ao jugo da mentalidade cega, materialista e prepotente que governa o mundo.
mais iludido e incapaz de encontrar uma saída se torna o homem. Subordinar-se a Cristo é atender o seu próprio espírito, é sujeitar-se à lei espiritual, é atender à voz da consciência superior despertada. Por força de sua consciência relativa e ilimitada, o homem sujeita-se ao mundo, que, na sua cegueira e ilusão, parece-lhe a única realidade. Rodeado desde o berço de um ambiente materialista, cheio de vaidades e fantasias, educado no meio social brutalmente materializado e interesseiro, de lutas e competências mesquinhas, de falsidades e hipocrisias, não é de admirar que o homem seja quase incapaz de romper o véu de encantamento que o cega para as realidades da vida espiritual. Só em circunstâncias excepcionais, depois de um preparo muito sério e dos ensinos de uma escola superior, pode o homem chegar a perceber a realidade e libertar-se do jugo de escravidão da mentalidade mundana. Meu jugo é suave e meu fardo é leve, disse Cristo, representando a consciência superior, e realmente com ela se liberta o homem do jugo opressivo e mortal que o escraviza.